Quem vigia os vigilantes? A frase vem do poeta romano Juvenal do século II depois de Cristo. Mas hoje fazemos uma pergunta diferente. Quem ensina os mestres de jogo a mestrar? Essa é uma pergunta que poucos fazem e quase ninguém responde. No mundo dos RPGs de mesa, existe uma figura essencial. Sem ela, a maioria das mesas nem sequer começa. Estamos falando do mestre de jogo, ou como preferem chamar no sistema X, o juiz. Seja você veterano ou iniciante, há uma verdade incontornável. O RPG não se sustenta sozinho. Pode haver livros, dados, personagens prontos, regras simples, mas sem alguém disposto a assumir o papel do narrador, do árbitro, do mediador e, por vezes, do vilão, o jogo não acontece. O que muitos ignoram é que um dos maiores obstáculos para a expansão do hobby não é a falta de interesse, mas sim a falta de bons mestres de jogo. A maioria das pessoas, se tiver a chance de experimentar um RPG, vai gostar. E gostando, vai querer continuar. Mas essa chance quase nunca aparece. Por que será? Porque é um déficit mundial de mestres. E esse déficit tem raiz em algo muito mais simples. Ninguém ensina como ser mestre de jogo. Ser mestre de jogo é intimidador. E com razão. Você precisa explicar as regras, criar mundos, fazer a interpretação dos personagens, improvisar em tempo real, resolver conflitos e, no final das contas, ser o motor que mantém a mesa funcionando. É como ser roteirista, diretor, produtor e juiz de um espetáculo improvisado, toda semana. Com essa carga, é natural que muitos se afastem. E os poucos que tentam, muitas vezes o fazem sozinhos, tateando no escuro, aprendendo por tentativa e erro, sem apoio, sem mentoria, sem um manual, claro. Mas e se existisse um caminho melhor? No sistema X, Adventure Conquer King System, ou Aventureiro, Conquistador e Rei, sistema, a abordagem é diferente. Aqui, o mestre de jogo é chamado de juiz, e esse nome não é à toa. Diferente de outros sistemas, como os da White Wolf, onde o mestre é o storyteller, ou contador de histórias, em X, a ênfase está em outra função: arbitrar e não controlar, medir e não escrever, julgar e não narrar um enredo pré-definido. O problema de chamar o mestre de storyteller é que isso gerou gerações de jogadores e narradores que acreditam que o papel central do mestre é contar uma história como se estivesse escrevendo uma peça de teatro. Mas o RPG não é teatro, e o mestre não é o diretor de elenco. Claro, uma história vai emergir do jogo, mas ela deve surgir das ações dos jogadores, das consequências lógicas do mundo, das decisões tomadas em mesa, não de um roteiro secreto que o mestre força sutilmente a acontecer. Para entender esse papel mais neutro do mestre ou do juiz, precisamos olhar para a origem deste hobby. Antes de Dungeons and Dragons existir, haviam os chamados War Games, com miniaturas. Simulações de batalhas, geralmente históricas, com regras complexas e resultados determinados por dados e estratégia. Esses jogos tinham um árbitro, um juiz. Ele não jogava por um lado, não controlava os soldados, não planejava as estratégias. Ele criava o cenário, explicava as regras, resolvia disputas, impedia trapaças e mantinha a fluidez da partida. Essa figura era essencial para que o jogo funcionasse de forma justa. E foi exatamente dessa tradição que nasceu o RPG. No início, não havia história escrita, não havia campanhas narrativas. Havia cenários, e havia jogadores com objetivos, e havia o juiz, que preparava o ambiente e observava o que acontecia. Mas e a história? A história ela vinha depois. Era a crônica do que os jogadores escolhiam fazer. Outra lição dos primórdios do RPG: o foco sempre esteve mais nas ações dos jogadores do que nos arcos dramáticos de personagens. Claro, personagens evoluem, histórias se formam, mas o elemento central é o jogo.
com suas escolhas, seus desafios, regras e consequências. Quando um mestre tenta criar uma história fechada, os jogadores se tornam espectadores e não os protagonistas. E o RPG se transforma em um teatro amador. O sistema X recupera esse espírito original. Ele trata o RPG como um jogo de regras sólidas, consequências reais e espaço para a liberdade de ação. O juiz em uma campanha de X tem múltiplas funções, sim, mas todas elas giram em torno do jogo e não da história. É o juiz que cria ou adapta o cenário onde as aventuras se ocorrem. É ele que explica as regras, é ele que controla o fluxo de informação entre o mundo e os jogadores, atua como o árbitro neutro em disputas e sim, interpreta os adversários e os NPCs do mundo, os personagens do mundo, mas sempre com foco na verossimilhança e não na dramaturgia. E é por isso que o nome juiz é tão adequado, porque a campanha é uma espécie de microcosmo jurídico, com suas próprias leis e lógica interna. E o juiz é aquele que assegura que essas leis sejam seguidas e respeitadas, mesmo que isso signifique permitir que os jogadores falhem, morram ou causem o colapso do próprio mundo. Se você está pensando em mestrar ou já mestra, fica o convite a uma pequena reflexão. Você está julgando ou está dirigindo? Você está permitindo que o jogo aconteça livremente com resultados imprevisíveis? Ou está guiando os seus jogadores para uma trilha invisível que você traçou, mesmo que eles não saibam? Há espaço para estilos de jogos diferentes? Claro, mas X propõe um retorno à raiz. Um estilo de mestrar onde o mestre não é o autor da história, mas é o guardião do mundo e das regras, onde os personagens realmente podem moldar o futuro ou sofrer as consequências das próprias decisões. Porque no fim, o RPG é mais do que um espetáculo. Ele é uma experiência coletiva. E o mestre, o juiz, é aquele que garante que essa experiência seja justa, rica e memorável. Quem ensina os mestres? Em sistemas como o X, essa resposta começa a ser construída. Não com roteiros prontos ou fórmulas mágicas, mas com uma filosofia clara. Você não precisa contar uma história. Você precisa julgar o mundo. E nisso reside o verdadeiro poder do mestre de jogo.